começar um estudo desse livro aqui, ó, Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. É um clássico do investimento em ações. Esse livro aqui com certeza vai te convencer por que ações é o investimento que mais tem rentabilidade quando é associada ao longo prazo. Jeremy Siegel é um investidor e professor também nos Estados Unidos, é comentarista de algumas mídias nos Estados Unidos e também é sócio de empresas de investimento, a Wisdom Tree Investment. Ele escreveu esse livro aqui e é considerado um dos melhores livros sobre investimento de todos os tempos. Essa nota aqui quem deu foi The Washington Post, um dos maiores jornais dos Estados Unidos. E nesse livro aqui ele mostra com dados históricos por que o retorno quando se investe em ações é maior do que qualquer outro investimento. E nós vamos começar esse estudo aqui, a princípio seria em 21 dias, mas como o livro tem 24 capítulos, eu pensei em fazer 24 dias, um capítulo por dia. Queria a opinião suas, se a gente faz em 21 ou se a gente faz em 24. Se a gente fizer em 21, durante 3 dias a gente vai ter que estudar 2 capítulos nesses 3 dias. Então vamos começar aqui. Antes de começar a estudar o capítulo 1, vou ler uma frase aqui que está no prefácio, uma frase que está no final do prefácio, que ele fala o seguinte: a história demonstra convincentemente que as ações foram e continuarão a ser o melhor investimento para todos aqueles que estão em busca de ganhos de longo prazo. Inclusive, no prefácio também ele fala o seguinte, que a ação, investir em ações, pode até não ter uma rentabilidade igual já teve no passado. Porém, mesmo não tendo uma rentabilidade igual teve no passado, com certeza será muito melhor do que os outros investimentos. Por exemplo, ouro, dólar, letras do Tesouro Americano, títulos do Tesouro Americano. E nós vamos começar o estudo de hoje com o capítulo 1, um argumento a favor das ações, fatos históricos e jornalismo de ficção. Então vamos começar com um fato que aconteceu aqui no verão de 1929, quando o John Hascoe, que era um alto executivo financeiro da General Motors, ele falou que poderia criar uma riqueza quando se investisse em ações, e foi publicada uma teoria dele que se começasse a investir $15 todos os meses nas ações dos Estados Unidos, do índice Dow Jones, ao longo de 20 anos a pessoa teria $80 mil. Isso aqui é um rendimento de 24% ao ano, um pouco agressivo também essa teoria dele, mas o mercado estava em alta, foi uma década muito boa para os índices. A bolsa até 1929 estava bombando antes de começar a crise mundial, o crash da bolsa de 1929. O mercado estava em alta e ele deu essa afirmação, foi publicado. Depois disso, a bolsa bateu um novo recorde antes de acontecer a crise, mas logo depois, no dia 24 de outubro de 1929, conhecido como Quinta-feira Negra, as ações tiveram uma queda expressiva. Aí começava a grande crise financeira mundial, o crash da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929. Foram 34 meses de baixa. O índice chegou a ter uma perda de 89%. Não é à toa que muitas pessoas faliram, muitas pessoas quebraram, muitas pessoas chegaram a suicidar. Então, ele foi ridicularizado por anos pelo fato dele ter incentivado o pessoal a comprar a ação no pico, no topo, né? Porque logo depois que ele deu essa declaração, no dia 3 de setembro, a bolsa atingiu o seu ápice, o seu marco histórico, nunca tinha chegado. Só que 9 meses depois veio a crise financeira, ele foi altamente ridicularizado, colocado como chacota, teve várias críticas, porque ele incentivou a população a comprar ações num pico, e logo depois que ele incentivou, a bolsa teria caído 89%. Agora eu te pergunto, o mercado foi justo com John Hascoe, esse executivo da General Motors? E a resposta
é não. O livro e a história, eles mostram que investir em ações em longo prazo é bom independente de quando seu plano de investimento começou. Se você começou no pico ou se você começou a investir no fundo. Se você vai ter consistência de fazer aportes mensais e essa consistência também associada com o longo prazo, não importa se você começou quando a bolsa estava alta ou se a bolsa estava baixa. Por isso que não foi justo com ele essa ridicularização, e vou mostrar aqui. Ele falou que investindo 15 dólares por mês, ao longo de 20 anos a pessoa teria 80 mil dólares, um retorno de 24% ao ano. Não era tão assim também não, mas foi um rendimento expressivo. Quem começou a investir no pico, antes de começar a crise, quem foi bem azarado, começou a carteira de ações bem no pico da Bolsa de Valores, antes de deflagrar toda a crise financeira de 1929. E a partir dali, continuou investindo 15 dólares todos os meses, demorou menos de 4 anos para recuperar o seu capital. E olha que a bolsa caiu por 34 meses seguidos, uma queda de 89%. E quem investiu no pico mesmo foi bem azarado, ainda recuperou o capital em menos de 4 anos. Esse retorno em 20 anos daria um retorno de 7,86% ao ano. Quem investisse 15 dólares por ano, começando no pico da Bolsa de Valores de Nova York, que era no Dow Jones. Ao longo de 20 anos teria 9 mil dólares, mesmo começando no pior momento da história da economia mundial. Antes de começar a crise, a maior crise financeira, teria 9 mil dólares, isso significa um retorno de 7,86%. Isso é mais do que o dobro da renda fixa nos Estados Unidos na época. E quem investiu esses 15 dólares por 30 anos ao invés de 20, teve um retorno de 12,72% anualizado. Então, ao final de 1959, a pessoa teria 60 mil dólares. 8 vezes mais do que quem investiu em títulos do Tesouro Americano e 9 vezes mais do que quem investiu em letras do Tesouro Americano. Lembrando, letras e título, a diferença é só o prazo. E quem ficou com medo de investir em ações, porque achava que era muito volátil, que não era um bom negócio, perdeu dinheiro, deixou de ganhar porque investiu em renda fixa. Nesse livro aqui, tem uma figura que é o principal gráfico do livro, que é esse aqui. Ó. Esse livro aqui, ele mostra o retorno de ações, títulos, letras, ouro, dólar, ao longo de 200 anos. Não é ao longo de 10, de 20 anos, não. Ao longo de 200 anos. É um retorno bem expressivo. E quem é que ganha aí? As ações com retorno anualizado de 6,6% ao ano, descontada a inflação. Descontada a inflação, por exemplo, se a inflação foi 5, esses 6 mais os 5 daria um retorno nominal de 11,6, já descontado esse 5 da inflação, por exemplo. Então isso aqui é um retorno real. Quem investiu $1 em 1802 teve atualizado, descontando a inflação, em 2002, após 200 anos, 704 dólares. Quem investiu $1. Quem investiu $1 em ouro teve 4 dólares e 52 centos. Quem investiu $1 em 1802 em títulos teve 1.178 dólares apenas em 2002, 200 anos depois. E quem investiu em letras teve apenas 281 dólares. Então esse gráfico aqui ele mostra que o investimento em ações no longo prazo, esse gráfico aqui, quando cai o dividendo na conta, ele considera como se fosse reinvestindo. As ações têm o dividendo, os títulos e as letras também. O dólar não tem dividendo, que é a própria moeda, e o ouro também não. Então esse gráfico aqui, vou mostrar mais uma vez, ele mostra por que o investimento de ações no longo prazo é o melhor investimento no mercado financeiro que existe. E quem investiu contra ações simplesmente perdeu dinheiro. No curto prazo, as ações são voláteis. No curto prazo, o medo toma conta
que faz a pessoa vender na baixa, e a euforia toma conta, que faz a pessoa comprar na alta. No curto prazo, as ações não é o melhor investimento que tem, porque as ações, o rendimento dela é no longo prazo. Ela tem uma linha de alta de tendência, e as ações vai oscilando em torno dessa linha de tendência. Outros estudos que foram feitos aqui também, que é citado no livro, o Irving Fisher, ele fala que as ações são melhores do que os títulos somente quando tem inflação. E as ações rendem menos do que os títulos quando tem períodos de deflação. Esse mesmo Irving Fisher falou um pouco tempo antes da pior crise financeira, que foi a de 1929, que as ações naquele momento, em meados de 1929, tinham atingido um patamar altista. Esse patamar altista ele ia permanecer alto. Logo depois de um tempo, a bolsa despencou e ele também foi ridicularizado, porque ele também, junto com o outro investidor, que era executivo financeiro da General Motors, o John Haskell, porque incentivaram o pessoal a comprar na alta. Esse Irving Fisher ele deu uma palestra para melhorar o ânimo do mercado, porque antes dele dar essa palestra, outro investidor estava colocando pessimismo na bolsa. E, na verdade, foi o que aconteceu. A bolsa subiu tanto que depois teve uma queda aí de 89% em 34 meses. E logo depois que Irving Fisher fez esse estudo, que as ações rendem mais do que os títulos quando tem inflação e rendem menos quando tem deflação, o Edgar Smith fez outro estudo e foi comprovado o seguinte: as ações sempre renderão melhores do que os títulos, independente do cenário da inflação, se é com inflação ou se é sem inflação. E ele também fez outro estudo que quem investiu no pico, no período antes de a bolsa começar a ter o crash de 1929, quem investiu apenas uma vez e reinvestindo apenas dividendos, não investindo mensalmente igual foi proposto por Haskell, quem investiu apenas uma vez no pico antes da bolsa despencar, levou 15 anos para ter o seu retorno do que foi investido. Só que essa foi a pior crise financeira da história. A bolsa caiu 89%. O principal índice dos Estados Unidos caiu 89%. E nos demais períodos, o maior tempo, sem contar a crise de 29, que a pessoa poderia investir antes de uma queda brusca, foi 5 anos e 8 meses. Por exemplo, na crise de 2000, quem investiu lá no topo, estava formando a bolha.com das empresas de tecnologia, e teve uma queda, levou no máximo 5 anos e 8 meses. Ou seja, quem investiu antes de uma queda brusca de crise, teve um retorno do seu dinheiro após, no máximo, 5 anos e 8 meses. E também teve outro estudo que o Eithman e o Franklin Smith fizeram em relação às empresas industriais. Eles pegaram um período de tempo e falaram que se investisse em 92 empresas do ramo industrial, empresas que estariam ali no mercado, que seriam regulares, teriam um retorno ao longo prazo de 12,2% e depois de 12 anos refizeram o estudo e obtiveram um retorno de 14,2%. E o Fisher fez outro estudo ainda, em um período maior, porque quando esses Eithman e o Frank Smith fizeram esse estudo, alguns estudiosos falaram que eles não levaram em conta a crise de 29, que o estudo deles era a partir da crise de 29. O Fisher foi lá e fez outro estudo pegando de 1926 a 1960, pegando a crise de 29, pegando a Segunda Guerra Mundial, começou em 1939 e acabou em 1944. E mesmo assim, mesmo pegando essas duas crises aí, a guerra e a crise de 29, que foi a maior da história, quem investiu no longo prazo teve um retorno de 9% ao ano. Então, pessoal, esse foi o resumo do capítulo 1. Esse resumo foi um pouco mais demorado, porque eu me apresentei também. Os próximos serão mais rápidos. Mas esse livro aqui é uma bíblia do investimento. Então, se você não tem esse livro ainda, deixa um e-mail aí que eu vou te mandar esse livro em PDF para você acompanhar o estudo. E minha proposta é todo dia fazer um estudo de um capítulo. Eu peço que se inscreva no canal no YouTube, se ainda não é inscrito, que compartilhe esse vídeo, que deixe o like lá no YouTube, que ative as notificações. E é isso aí, um abraço, até mais.